sexualidade e a deficiência intelectual. Precisamos falar sobre isso, hein? Se você tem interesse no assunto, eu sou Fabiana Lisboa, neuropsicóloga, e nesse vídeo eu quero trazer algumas reflexões sobre esse tema que ainda é tão polêmico. Então, vem comigo. Bom, antes de mais nada, é importante entender que a sexualidade é um instrumento relacionado e não unicamente como um ato sexual, como muitas pessoas pensam. A sexualidade envolve expressão da afetividade, é a capacidade de estar em contato consigo e com outras pessoas, é a construção da autoestima, do bem-estar, sem daí o que a gente chama de um fenômeno biopsicossocial que faz parte do crescimento e da personalidade do ser humano. Ou seja, a sexualidade ela não se reduz aos órgãos genitais e nem tampouco a satisfação sexual pode ser alcançada apenas com a união genital, tá? De forma resumida, eu costumo dizer que a sexualidade é um modo peculiar que cada pessoa tem de se relacionar com o mundo e consigo próprio. Mas Fabiana, se é algo tão natural, por que falar sobre sexualidade causa tanto alvoroço? Bom, gente, eu diria que esse é um assunto que traz polêmicas, porque nós temos uma tradição marcada por tabu e repressão sexual. A maioria das pessoas tem dificuldade de discutir esse assunto. Em pessoas típicas, imagine falar disso e associar pessoas com deficiência. Aí ferrou tudo, né? Não deveria ser assim. Mas essa é uma pauta, gente, que deveria ser discutida desde a infância, independente se é uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Porque a educação sexual é um processo paulatino, diário, contínuo, inevitável, desde a infância à velhice. Sendo assim, imprescindível que você, profissional da educação e da saúde, busque conhecer mais sobre esse assunto para levar conhecimento sobre sexualidade para a sociedade e para as famílias, buscando aí quebrar esses tabus em relação a esse tema. A minha prática com o público das pessoas com deficiência tem me mostrado que a maioria dos jovens com deficiência chegam à puberdade com a maturação sexual como todo e qualquer jovem, tá? O que derruba aí o velho mito de que muitas pessoas têm de que pessoas com deficiência são assexuadas. A sexualidade ela é um estímulo desenvolvido da mesma forma para todos os jovens, ou seja, a diferença está, gente, na forma como as pessoas vão expressar a sua sexualidade, o que demonstra mais uma vez a importância de trabalhar essas questões. Os comportamentos da sexualidade, dos mais simples, como abraços, beijos e palavras, aos mais íntimos, como a masturbação solitária, masturbação em grupo e a relação sexual em si, parecem ser muito mais complexos, cheios de preconceito quando manifestados por pessoas com deficiência, principalmente quando a gente fala de deficiência intelectual. Por isso é que a gente deve ter interesse dos pais e dos profissionais em tentar derrubar mitos de que pessoas com deficiência são eternas crianças. Pois o que a gente percebe é que as consequências disso, de uma educação sexual inexistente ou ineficaz, faz com que esses jovens com deficiência intelectual fiquem restritos à manipulação de genitárias de forma compulsiva e algumas vezes até em público ou sem autoproteção, o que é um perigo e aí aumenta a possibilidade de abuso sexual. Então é uma socialização ineficiente, que vai fazer com que essas pessoas tenham um vínculo restrito às famílias, a atitude de superproteção das famílias e a falta do trabalho profissional realizado para essas pessoas em relação à sexualidade vai contribuir para comportamentos e experiências sexuais inadequadas, tá? E aí vai fomentar ainda mais a estigmatização de que pessoas com deficiência são incapazes, tá? E tantos outros mitos por aí. Por isso é que eu acredito na importância da gente discutir e trabalhar esses aspectos, porque trabalhar a sexualidade implica reconsiderar posições, conceitos e preconceitos, trazer vida autônoma, cuidado da construção da imagem do próprio corpo, ensinar a lidar com sentimentos e sensações de forma mais adequada. Além, claro, de dar mais autonomia e aumentar a autoestima dessas pessoas. Então, gente, é imprescindível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
Se você gostou desse assunto, curte, comenta, compartilha e vamos falar um pouco mais sobre isso e quebrar esses tabus que estão aí afora. É isso, um beijo e até os próximos vídeos.